Olhar. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando. E eu sou a Emily, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre liderança na espiritualidade. Eu vou começar aqui com uma ideia, é o seguinte: a palavra líder, ela deriva do verbo lead, originário na língua viking, usado para designar a ação típica do capitão das embarcações dos vikings, que indicava o caminho para a tripulação. Significa conduzir, indicar o caminho, ou seja, a etimologia da palavra líder significa conduzir, indicar o caminho. Vocês já viram que a gente gosta de trazer esse negócio de etimologia, né? Pra gente ir na essência da questão. A etimologia é muito legal, né? Porque na etimologia você consegue captar uma coisa meio que simbólica da palavra, que eu acho que traz muito das questões dos nossos ancestrais. E da origem, né? O que a própria origem quer dizer sobre aquilo, né? Não o que a sociedade distorceu com o tempo. Você sabe que o Freud era o cara pra fazer isso, né? Ele sempre voltava lá nos filósofos gregos e trazia essa questão simbólica da coisa. Tanto é que o rei Édipo, pra quem não sabe, é o conto lá de Sófocles, né? Do rei Édipo e tal. E ele traçou toda uma teoria a respeito disso e, porra, o cara é foda. Bom, então a gente já vai começar também falando sobre o sacerdócio, né? Como a gente trabalha bastante dentro da Umbanda, em outros segmentos também, mas uma coisa que a gente tem notado de um tempo pra cá é que virou uma indústria, né? Essa questão de se fazer sacerdotes. Casas vêm abrindo uma atrás da outra. Todo dia, toda semana você ouve falar de uma casa nova que se abriu. Às vezes um pai de santo que você nem nunca ouviu falar. E é bacana a gente parar pra pensar aqui, sem julgamento, né? Mas o que a gente tá falando, a responsabilidade da questão da liderança em conduzir, né? O que esse sacerdote, qual que é a responsabilidade dessa pessoa em conduzir uma casa, né? Precisa, acho que, de experiência, precisa de um chamado espiritual, é muito além do que você ir lá, pagar um curso, abrir uma porta e começar a atender pessoas, né? Inclusive tem um vídeo do Adérito Simões que ele fala justamente sobre pais de santos e tal, e toda a experiência que um pai de santo deve ter pra conduzir a sua casa, e ele fala que ele é totalmente contra esses cursos online aí pra você se tornar um pai de santo. E é legal que ele também fala, né? Apesar de existir o curso e ter o nome de sacerdócio, ele discorda exatamente do que é oferecido, né? Que não basta fazer o curso que você se torna um sacerdote. Você pode ter alguns conhecimentos no curso, e isso eu acho que é muito válido você fazer o curso para conhecimento, mas acredito eu que você deva ter um chamado espiritual. A própria entidade que trabalha com você, ou às vezes você que talvez não trabalhe com entidade, mas que você tem aquele chamado no seu coração de você ter uma casa e instruir pessoas, é muito, muito, muito bacana. Desde que você se prepare para isso, desde que você se sinta no momento certo para fazer aquela situação e fale assim, nossa, estou pronto em liderar pessoas, você tem a noção da responsabilidade que você está assumindo, não só por você, porque quando você abre uma casa, você também vai responder pelas pessoas que estão entrando ali, os filhos, os consulentes, você vai ser responsável dali para frente pela vida dessas pessoas. Karmicamente falando, você tem uma responsabilidade maior, porque afinal de contas você abriu uma casa, então você tem uma certa responsabilidade pelo que está acontecendo dentro da tua casa. Então a responsabilidade de um líder espiritual, ele deveria ser uma responsabilidade um pouco mais como orientador e mostrar o caminho, mostrar estudos, mostrar algumas questões, como é no budismo, como é no hinduísmo, em algumas vertentes do hinduísmo. Na verdade, é fazer com que aquela pessoa que está aderindo àquela religião chegue, vamos dizer que é iluminação, ou pelo menos que ela consiga sair do ponto A para o ponto B e que ela se torne uma pessoa melhor. Mas infelizmente o que a gente tem visto por aí é pseudo-líderes se declarando líder o tempo todo, falando eu sou líder, eu tenho papel de liderança, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o que o cara faz? Ele coloca os médiums na fogueira sem a menor orientação pros médiums. Ele simplesmente cata um médium, coloca ela, fala, incorpora aí e faz o que tem que fazer. Vira simplesmente captação de dinheiro, como se fosse uma empresa, e o lado humano, o lado espiritual, o desenvolvimento de tudo isso acaba ficando em segundo, em terceiro, ou às vezes nem está no plano, né? O que acontece muito é que o sacerdote ou o líder espiritual X, o pseudo no caso, ele coloca o dinheiro na frente de tudo. Então, isso é um problema que acontece não só dentro da Umbanda, mas também em várias ordens espiritualistas por aí. Daí a importância do chamado, né? Porque daí você vai saber qual que é o seu ponto focal, qual que é a importância do seu trabalho. Não que as contas não existam, não que elas não sejam importantes, porque vivendo aqui no plano onde a gente vive hoje, se você abre um espaço, se aquele local é alugado, existe a conta de luz que vai chegar, o aluguel que vai vir para você pagar todo mês. A gente entende tudo isso, mas o que
a gente tá falando que quando você abre essa casa, o ponto importante é você saber que você precisa desenvolver a si e aos outros. Eu acho que o que falta, talvez, seja justamente um pouco mais da gente voltar um pouco da raiz da espiritualidade e o que significa isso. A espiritualidade, ela também é amor, ela também é acolhimento, né? Então, quando eu digo também é porque se perdeu um pouco isso. Tem muitos lugares que acreditam que o médium, ele precisa andar sozinho. O médium é que vai atrás de buscar os livros que tem que ler, o médium que precisa se desenvolver, o médium que precisa isso ou aquilo. A moda antiga não era assim. O sacerdote, ele trazia a entidade, ele explicava os pontos, ele explicava como era o desenvolvimento mediúnico, como que era a incorporação em geral, ele fazia a famosa gira dos médiums e trazia as entidades para poder sentir a vibração, para o médium se acostumar com aquela vibração, e depois aos poucos iam soltando este médium até a parte do atendimento. É a famosa orientação, né? A famosa liderança, porque pensa que aquele local vai receber diversas pessoas com diversas personalidades e cada um vai ter a sua neurose. Então, se tiver alguém que está equilibrado, que deveria ser o sacerdote, que deveria ser o pai da casa, aquela pessoa que é o ponto principal é o cara que vai conseguir orientar e direcionar o caminho. Então, isso tudo que o Fernando falou, o cara ia trazendo para ele, vai inserindo isso. Quando o cara estivesse pronto, mostraria o próximo passo, mostraria o próximo degrau a subir. E assim a pessoa conseguiria desenvolver e de repente alcançar o que ela gostaria da parte espiritual, a elevação espiritual. Acredito que hoje em dia, pelo tempo que a gente tem, é tudo corrido, a gente mora em São Paulo, aqui é uma correria doida, todo mundo tem aquela ânsia de se desenvolver rapidamente. Infelizmente, às vezes o rápido não é o rápido da entidade, então você acaba entrando numa incongruência em relação ao plano espiritual. Nem tudo é permitido, nem tudo se pode fazer, nem tudo dá para experimentar. Precisamos compreender que existe uma certa lei dentro da espiritualidade. A gente precisa, se você está entrando, né, nessa lei, se você está entrando nesse segmento, você precisa respeitar essas leis. Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois, porque o negócio não funciona dessa forma. Vou aproveitar e contar um caos nosso aqui, que o Fernando, ele já nasceu praticamente médium, desde pequenininho eu já via tudo, sentia tudo, nasceu médium. E eu não, eu despertei para a espiritualidade um pouco depois, apesar de já ser muito sensitiva, mas perceber essa sensibilidade eu demorei muito, questão, né, de não ter ninguém para te orientar, então demorei muito para perceber essa questão. Quando eu fui, de fato, buscar um desenvolvimento espiritual, eu demorei um certo tempo, e essa ansiedade, né, porque de repente chegavam outros médiums novos que também não conheciam a espiritualidade, e logo essa pessoa já estava incorporando, já estava falando com a entidade, dando atendimento, e eu naquela ansiedade. Mas é tudo isso que o Fernando tá falando, cada um tem o seu tempo, a pessoa, a conexão com as entidades, e tudo tem um motivo. Eu acho que todo médium, ele tem essa ansiedade e é absolutamente normal. Todo mundo tem essa ansiedade. Tem um exercício muito simples que é o seguinte, eu deixo a coisa acontecer. Eu nunca fui muito de pesquisar, o Exu que trabalha comigo é o Exu X, aí eu ia lá no Google e pesquisar sobre esse Exu, pesquisar ponto, pesquisar isso. Eu nunca fui essa pessoa. Pra mim, pelo menos, sempre funcionou o seguinte, quanto menos eu souber a respeito da entidade, por exemplo, se você trabalha com Exu Tranca-Rua, o mínimo possível que você souber sobre Tranca-Rua, mais vai ser autêntico o trabalho do Tranca-Rua para com o médium. Eu, pelo menos, sempre pensei assim, a Emily pensa diferente. Eu penso diferente porque eu sou curiosa, eu sou ansiosa, tem toda essa questão das diferenças, né? Mas eu acho muito interessante isso que o Fernando trouxe, até porque você, é como se fosse eu vou chamar de namoro aqui, mas não sei se é a melhor palavra pra se usar, mas é a relação onde você vai descobrindo a entidade, né? Você vai se conhecendo, essa descoberta, esse primeiro momento, esse contato, onde as coisas vão acontecendo, você vai falando, nossa, agora eu sei quem é essa pessoa, é muito bacana, né? É uma coisa que também não volta. E se você tá influenciado, de repente, por coisas da internet, aquela mágica, ela perde um pouco. Eu tô falando isso por experiência própria também. Às vezes o pai de santo, né, o sacerdote de Umbanda, por exemplo, ele fala, não, o preto velho não pode andar ereto, ele tem que arcar e não sei o que e tal. Então, quando você incorpora o preto velho, você acaba pegando esses trejeitos e todo esse arquétipo que já existe dentro da Umbanda há muito tempo, mas que em cada terreiro você tem um arquétipo um pouco diferente e você acaba pegando o arquétipo um pouco daquele terreiro. Acredito eu que depois de um tempo você acaba realmente deixando a entidade trabalhar e aí sim a entidade vai ter o jeito dela pra trabalhar com você e tal. E existem algumas casas,
por exemplo, que não gostam muito. Vou dar um exemplo, assim, rápido e básico. Eu tenho um preto velho que trabalha comigo, ele gosta de trabalhar com as calças erguidas até o joelho, assim. Ele não gosta de trabalhar com as calças na canela, por exemplo. E numa casa que eu trabalhei, era proibido um preto velho trabalhar dessa forma. Então, as primeiras vezes que ele foi se manifestando nesse terreiro, ele erguia a calça até mais ou menos no joelho, assim, e o sacerdote pedia para uma pessoa, que era o cambone dele, ir lá e falar: olha, pai, não pode usar a calça assim aqui, a gente não pode trabalhar dessa forma. Eu sei que para muitos de vocês podem parecer ridículo, mas para vocês verem o nível de disciplina do terreiro. E os atendimentos lá eram todos ótimos atendimentos. Eu tive o prazer de conhecer essa casa, era interessante como consulente você poder observar o trabalho, era de uma disciplina incrível, tanto é que você não conseguia diferenciar os médiums, né? Não tinha o médium estrela, todos os médiums eram iguais, isso é muito interessante, né? Tem a questão que o Fernando trouxe, né, da particularidade da entidade, mas também visualmente falando, para os consulentes que estão na assistência, é interessante porque ao primeiro olhar, todo mundo é igual. Você tem líderes e líderes, né? Existem os líderes que infelizmente eles estão no papel de liderança por poder e por fama e por glória e por questões relacionadas ao ego. A falta de trabalho, talvez com o próprio ego, faz com que a pessoa desconte essa sombra ou desconte essa questão reprimida aí nos próprios consulentes ou às vezes até nos próprios médiums. Na verdade, desconta muito mais nos próprios médiums, né? Eu concordo plenamente, eu acho que é mais isso aí. Agora, mudando um pouco de assunto, também existe vários líderes espirituais aí que, nessa época de coronavírus, os caras querem porque querem voltar aos trabalhos. Exemplo disso são líderes evangélicos que estão brigando aí para ter as suas igrejas abertas, e você vê multidões na frente dessas igrejas, ajoelhados ali na frente das igrejas. Ou seja, você não tem pessoas estudiosas da Bíblia, você não tem religiosos, você tem pessoas que são problemáticas. E você tem também aquelas pessoas que são viciadas no trabalho, com a desculpa do tipo assim: o trabalho não pode parar, os consulentes não podem parar. Pelo amor de Deus, a espiritualidade sabe o que está acontecendo no plano físico. Eles têm noção disso. A espiritualidade está trabalhando em outras instâncias relacionadas a essa questão do coronavírus. Pode ter certeza absoluta que o Exu que trabalha com você, a Pombagira que trabalha com você, o Baiano que trabalha com você, enfim, qualquer entidade que trabalha com você, ele entende, ele sabe que ele não pode trabalhar nesse momento agora da vida dele, porque o planeta está passando por uma regeneração, o planeta está passando por além de regeneração, um problema de saúde pública, onde você precisa ficar dentro de casa em quarentena. Tem muita gente dizendo: é alarmismo. Eu, de verdade, acho que não é nem um pouco alarmismo, acho que o problema é muito maior do que parece. Conversando com algumas entidades, eles disseram o seguinte: olha, karmicamente falando, o planeta está recuperando ou está pagando um karma, alguma coisa assim. Vocês coloquem a palavra do jeito que vocês quiserem, mas o karma, só fazendo um parênteses aqui, o karma ele foi muito cristianizado aqui no Brasil, né? Então a gente tem aquela ideia do karma como uma ideia de vingança do plano físico, coisa parecida. Não é nada disso. Eu não vou entrar muito na questão do karma aqui, a gente pode até gravar um outro podcast para falar sobre isso, mas as entidades em geral, elas sabem o que estão acontecendo. Então ficar forçando trabalhos, ficar forçando questões, esse é o momento de você se recolher, esse é o momento que você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa de líder. Você é o seu próprio líder. Trazendo essa questão que o Fernando falou, né, das pastores querendo reabrir locais para oração e tal, é interessante, né, porque a gente viu um tempinho atrás, 1 ou 2 semanas atrás, águas bentas sendo vendidas a, sei lá, qual que era o preço, Fernando? Era um preço absurdo, eu não lembro exatamente. Tinha óleo ungido contra o coronavírus, então assim, percebe que tudo virou um comércio. Charlatanismo. Tudo virou comércio. Cadê o lado espiritual da coisa? Cadê aquela filosofia onde você fala: nossa, eu vou olhar para ver o que tá acontecendo aqui, beleza, tem toda essa questão acontecendo na sociedade, o que a natureza tá querendo dizer pra gente com relação a isso? Você acha mesmo que a espiritualidade, que tá anos-luz na nossa frente, enxerga macro, já não sabia que isso ia acontecer? Já não sabia que eles não poderiam vir trabalhar com a gente? Como o Fernando disse, eles estão trabalhando em outras instâncias. O verdadeiro líder é você mesmo. Você não precisa de líderes. Chega de líderes. Assim, se você procurar aí no YouTube, você vai ver dezenas de pessoas que estão falando as suas ideias, que estão
não falando a respeito da espiritualidade, e tantos outros falando só a respeito da liderança, o quanto ele é líder, o quanto ele é foda, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo. E isso se aplica, não é em um ou dois, não. Se aplica num monte de gente fazendo isso. O verdadeiro líder não precisa afirmar o tempo todo que é líder. Eu acho que um verdadeiro líder, nesse momento, ele seria sensato, ele não iria contra o que está sendo divulgado e pedido pela sociedade, principalmente pelas autoridades nesse momento. Ele ia liderar a sua equipe, os seus médiums, dando o melhor caminho, né? Falando para ele, fique na sua casa, aproveite esse momento para estudar, para se conectar com a sua espiritualidade. Esse é o momento perfeito para você se conectar com a sua espiritualidade, fazer um trabalho decente dentro da sua própria casa, trazer, de repente, você que é um médium que incorpora, ou você que é um médium que está em desenvolvimento espiritual, você pode continuar fazendo desenvolvimento dentro da sua própria casa, desde que você faça com responsabilidade. Infelizmente, dentro das nossas casas, que não tem firmeza, que não tem uma preparação de egrégora, que não tem um fundamento dentro de casa, como se fosse um para-raio mesmo, energético e tudo mais, se você faz uma desobsessão dentro da tua casa, se você faz uma limpeza de uma outra pessoa dentro da tua casa, será que a desobsessão que foi feita, o espírito foi embora? Ah, mas a minha entidade, ela não vai deixar isso acontecer comigo. Será que não vai deixar para que você aprenda que nem tudo você pode fazer, que nem tudo você está apto a fazer? Se a gente for partir da lei do livre-arbítrio, você escolheu, né? Então aí seria aplicado talvez a lei da causa e efeito. Você escolheu, o efeito vai vir. O que acontece é que todos vocês que me ouvem agora, vocês sabem que vocês têm aí uma entidade que trabalha com vocês, que é designada para te mostrar o caminho. É como se fosse um mestre. Não é que ele é responsável por você. Isso de ser responsável por você é uma coisa muito dura. O cara às vezes não é responsável nem por ele mesmo, quanto mais por você que faz um monte de cagada na vida. A questão é, mestre. Um mestre muitas vezes indica o caminho, ensina o caminho. Então isso é muito simples. Você que está incorporando, ou você que já incorpora, traz a entidade na tua casa, converse com a tua entidade, traga pergunta para sua entidade para que ela possa te responder. Todo o Exu que trabalha com você, todo o caboclo, todo o baiano, todas as entidades que trabalham com você pode ter certeza absoluta que ela é um verdadeiro mestre para você. Tem um líder espiritual bem conhecido no meio. Ele tem bastante livros, ele é famoso, tem um canal no YouTube, bastante seguidores. Todo ano ele faz um evento onde vai muitas pessoas. Diga-se de passagem, esse evento não é muito barato. Coronavírus bombando, explodindo, e ele lá reforçando no canal dele, olha, não, vai ter evento sim. Não só ele, como as entidades que trabalham com ele, né? As entidades falando, né? Se você só vai ser abençoado, você só vai ter determinada condição aqui, que a gente vai fazer só pra quem estiver presente nesse evento. Então, assim, aquela coisa, né? Você forçando a pessoa a aparecer naquele evento, passando por cima de todas as questões, né? Racionais. Tá acontecendo uma pandemia, você tem que sair da sua casa, gastar o seu dinheiro, pegar um voo, se deslocar pra aquele local, só passando por essa situação pra ser abençoado ou pra ter um cuidado de uma entidade bacana. Ele só voltou atrás depois que foi proibido o culto, né? Quando ele percebeu que não tinha pra onde fugir, e aí acabou cancelando o evento. E apagando todos os vídeos das entidades dizendo, não, vai ter sim, pode ir lá que vai ter sim. Desculpa, gente, pra mim é charlatanismo, assim, é grana. O que move esses caras são grana. Nesse caso é negócio mesmo. Esse tipo de líder é aquele cara que vai criar um problema pra você, pra ele te vender a solução. Então, olha, filho, você tá com a sua mediunidade meio zoada, então vem aqui, faça o meu curso. Tô vendo aí que você tá com os chakras desalinhados. Olha, esse curso aqui pra você de chakras, olha, vai ser sensacional. Tô vendo que você precisa de um desenvolvimento mediúnico. Junte-se a nós. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava zapeando no Facebook, eu li uma frase de uma pessoa que tinha colocado que só tava morrendo de coronavírus, que não tava conectado nem com o amor e nem com a luz. Então, eu acho que a pessoa não tá muito consciente, né? Não percebe que tá todo mundo aqui no plano físico e tá todo mundo sujeito a pegar esse vírus e de repente morrer. A gente tá invadindo a natureza, comendo animal que não deveria, e a gente tá matando animais pra caramba. Karmicamente falando, uma hora a gente ia ter que pagar essa conta. Os líderes, em geral, em vez de instruir o ser humano a falar, olha, a responsabilidade do que tá acontecendo é nossa,
nossa. Não, eles colocam na bunda do Illuminati, eles colocam na bunda de satanismo. Esses dias atrás eu vi um que colocou na bunda até da cabala. Ele colocou na cabala. Ele falou assim, olha, os cabalistas, eles compram crianças. Gente, pelo amor de Deus, os cabalistas compram crianças, pegam essas crianças pra poder sacrificar essas crianças. É um negócio assim absurdo. O cara que fala um bagulho desse é um cara que não tem a mínima noção do que é cabala. Não, mas não é a cabala normal, é a cabala negra. Que cabala negra? Gente, pelo amor de Deus, você tem a árvore da vida e a árvore da morte. Você tem as Clifots e você tem as Sephiroths. Se você estudar a árvore da vida, você vai saber do que eu tô falando. Aliás, ó, se você quer estudar a árvore da morte, eu aconselho muito os livros do Adriano Camargo. São 5 livros. Esses 5 livros falam da cabala draconiana. Vale muito a pena, é muito bacana. E pra você que quer estudar cabala, óbvio, Marcelo Deldebe com o livro Cabala Hermética. Obrigado. Eu acho que a gente fugiu um pouco do assunto, mas a gente acabou se empolgando aqui, uma coisa levou a outra, mas tudo quer dizer com relação à liderança também, né? Ou a falta dela, né? A gente tá utilizando o podcast também pra trazer algumas coisas e tirar da esquizoterice, tirar da parte esquizotérica da coisa e trazer um pouco mais pra realidade. É bem simples. O plano espiritual, ele trabalha com você a partir do momento que você está apto a trabalhar com ele. Então, os líderes por aí, os caras estão desesperados. Uns por conta de grana, outros por conta do poder. Afinal de contas, não tá tendo mais culto. Afinal de contas, não tá tendo mais a gira de Umbanda. Afinal de contas, não tá tendo mais lá o trabalho que você fazia. Eu não tô sendo mais visto. Exatamente. Então tem uma carência por parte do líder também, né? Eu não tô sendo mais visto, eu não posso mais ficar delegando funções, eu não posso mais ficar delegando isso, delegando aquilo. Muitas vezes o filho de santo, enfim, a pessoa que não é líder, mas que está ali pra aprender, ela acaba projetando no líder um pai que não existe, e você precisa aprender a lidar com isso. Se você projeta um pai no seu líder, você precisa aprender a lidar com isso. Ele não é seu pai, ele não é nada, ele só é um cara que tá ali liderando uma equipe no sentido de, olha, eu tenho um espaço, ou eu aluguei um espaço, abri uma casa e eu tenho as minhas ideias, e você veio trabalhar comigo porque você quis. Então eu acho que um líder, ele simplificando ao máximo, é basicamente isso. Ele tá te mostrando, ele tá te liderando e principalmente mostrando o caminho espiritual. Só que o caminho espiritual, a gente tem que perceber uma coisa: ele é um caminho solitário, ele é um caminho que cada um de vocês e cada um de nós vai ter as nossas próprias experiências, ou seja, o caminho espiritual, ele é subjetivo, só vale pra mim. Acho que cabe aqui uma frase do livro As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, de John C. Maxwell. Ele parafraseou o Gilberto Arland. Ele aconselha que quando um arqueiro erra o alvo, ele revê a ação e procura a falha em si mesmo. O fracasso em atingir o centro do alvo nunca se deve ao alvo. Para melhorar sua pontaria, aperfeiçoe-se. Uma coisa que está acontecendo bastante também é a gourmetização da espiritualidade. Impulsionado pelos líderes espirituais é o seguinte: como o líder, ele percebeu que a nossa vida é muito corrida, a gente tem trabalho, a gente tem isso, aquilo, e a gente não tem muito tempo para espiritualidade, então se você for numa casa espiritual toda quarta-feira, seu trabalho com a espiritualidade tá ok. Você acaba não vivendo a espiritualidade 24 horas. Você só vai lá na quarta-feira, ou na terça-feira, ou na segunda, ou na quinta, ou no, enfim, qualquer dia da semana, e tá tudo certo. E aí, você vê um outro movimento desses líderes, que é o seguinte: olha, faz assim, vamos fazer um trabalho aqui para orar pelo planeta, que tá tudo certo. A gente vai emanar uma energia aqui, a espiritualidade vai pegar essa energia, então você se acha contribuidor do plano espiritual, ou um contribuidor da espiritualidade pelo simples fato de você emanar energia. Então você acaba tendo uma espiritualidade para idiotas. Por que eu falo isso? Por conta do livro do Pondé, que a gente vai ler algumas frases aqui agora, que é muito bacana. O livro do Pondé se chama Espiritualidade para Corajosos. O Pondé, ele faz uma crítica dizendo o seguinte, que a espiritualidade antigamente era uma espiritualidade muito difícil, mas nós que somos espiritualistas, a gente sabe que a espiritualidade, ele é um caminho muitas vezes dramático pra gente, muitas vezes doloroso. Pra falar a verdade, eu acho que se o caminho não for doloroso e dramático, a espiritualidade tem alguma coisa errada. Como você mexe nos seus demônios, nas suas feridas, pra se tornar um ser humano melhor, porra, você tem que sair do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto pra ir pra frente. É muito difícil, não é fácil, dói, é dolorido. Não adianta nada você ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa com diversos problemas, que nem você consegue acertar esses problemas e não dá bom dia pro vizinho, não dá bom dia pra ninguém. Você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa problemática, você é uma pessoa que vai acabar sempre fazendo mal pro outro, e aí você vai lá, toda plena, doar energia pro planeta. Isso é de uma hipocrisia, assim, absurda. Lembrei de uma pessoa aqui, uma trabalhadora,
Você lembra? Não. Lembrei aqui de uma trabalhadora, o Fernando contando essa história, onde ela foi pedir ajuda, contando um relato de um caso pessoal, assim, que ela estava vivendo, onde ela se divorciou, já fazia bastante tempo, mas surgiu uma oportunidade dela prejudicar o ex-marido, então ela se juntou com uma ex-amante, né, na época onde ela era casada, ela se juntou com essa amante pra prejudicar o marido e terminar o relacionamento que o ex-marido vivia naquela época, né? E aí, a pessoa ia lá toda semana fazer o trabalho espiritual dela, ajudar e aconselhar pessoas que estavam precisando de ajuda. Então é muito complicado, né? E aí a gente vai ter que voltar nessa frase aqui de novo, aqui do John C. Maxwell, dizendo assim, ó, ninguém dá aquilo que não tem. Basicamente, o que essa frase quer dizer é que o trabalho espiritual, na verdade, ele tem a ver com servir, né? Servir a si mesmo, servir ao outro. A questão de aparecer em ser servido não cabe na espiritualidade. As pessoas precisam ficar atento a isso. Quando a pessoa tá querendo ser servida demais, será que isso realmente tem a ver com espiritualidade ou tem a ver com ego? Quando a gente tá dizendo servida demais, a gente tá dizendo de grana também, né? Quando o cara só pensa em dinheiro. Porque é o seguinte, para ganhar crescimento, desista do orgulho. Uma outra frase interessante aqui, que é: mostre-me alguém que pensa ser importante demais para servir e lhe mostrarei alguém basicamente inseguro. Bom, já que a gente tá falando várias frases e tal, e a gente acabou falando do Pondé ali atrás, né? Luiz Felipe Pondé, pra quem não conhece. O nome do livro é Espiritualidade para Corajosos. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. É um livro incrível. Eu não terminei de ler o livro ainda, mas eu acho que vale muito a pena. Eu estou no meio do livro, mais ou menos. Ele diz o seguinte, ó: a espiritualidade será sempre uma prática que enlaça o corpo e a alma, espírito e natureza física, e, se por alguma razão esse vínculo desaparece, a espiritualidade tende a se dissipar em formas distintas de verborragias pseudo-espirituais, como no caso da espiritualidade para idiotas. Que nada mais, nada menos é o que a gente tá falando aqui nesse áudio todo, né? A gente teria muito mais para falar sobre isso, mas eu acho que o principal recado para você que é espiritualista é: seja você o seu próprio mestre. Escolha as leituras que você realmente gosta de coração. Ouça a voz do seu coração em relação à casa que você está, em relação ao líder que você tem. Ouça a voz das entidades que trabalham com você, porque as entidades que trabalham com você, elas vão ser o seu verdadeiro mestre. Ouça a voz do seu coração para te guiar em relação à espiritualidade. Se o seu coração sente que aquilo não tá certo, sai fora. Veja se não é uma carência da sua parte estar naquela comunidade ou estar naquela casa. Veja se não é uma carência afetiva do seu coração em relação a estar naquele grupo, fazer parte daquele grupo, ou se de fato é a voz da espiritualidade no seu coração. E uma coisa que eu falo pro Fernando, né? Avaliando tudo isso, você percebe que a coisa não tá bacana. Quando você fecha aquela porta, você caminha pra frente, novas oportunidades aparecem, novos locais aparecem, novos aprendizados. Então, vale muito essa questão, essa reflexão e de repente seguir em frente. E lembre-se, todos aqueles que se intitulam líder e batem no peito dizendo eu sou líder, na verdade é um carente. Então é isso, minha gente. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um beijo e laroyeixo. Outro olhar.